Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma edição do Antes Tarde do Que Nunca, esse podcast, esse espaço virtual que foi criado para ouvir histórias de empreendedores, de inovadores, gestores, líderes aqui da nossa querida Blumenau, Santa Catarina, Brasil, por que não? Antes de apresentar o nosso convidado de hoje, que fiquei sabendo dormiu no motel com o Rafael Silva. Precisamos Essa história vai ser aprofundar contada essa aqui com história. certeza. Antes disso, eu quero que você se inscreva aí no canal Antes Tarde do Que Nunca do YouTube. Aciona também a sineta para saber quando as entrevistas são publicadas no canal. É sempre terça e quinta-feira às 7 da noite, mas se você acionar a sineta, o celular faz esse papel para você, avisa quando entrar uma entrevista nova. E também siga Antes Tarde do Que Nunca no Spotify ou qualquer plataforma de podcast, Apple, Google, Deezer, pode escolher qualquer uma. Siga lá para ouvir todas as mais de 200 entrevistas que já fizemos. Onde e quando bem entender, lavando louça, dirigindo, dormindo, enfim, correndo. Vou falar dos patrocinadores que pagam essa bagaça. Manda aqui. ver, Rafa. Obrigado demais a ProWay, uma das maiores escolas de ensino em tecnologia, pai e mãe, né, de um projeto chamado Entra 21, que já formou mais de 7 mil desenvolvedores. Ou seja, está buscando uma carreira melhor, buscando uma carreira melhor ou buscando melhorar na sua carreira, conversa com o pessoal da ProWay. Eles têm vários treinamentos lá, inclusive de marketing, moda, eles são sensacionais. E eu falo isso de cadeira, eles até criaram um programa no ano passado, que foi um programa de tecnologia, uma aproximação de tecnologia para jovens. Uma coisa que acontece é que a gente quer tirar os jovens da tecnologia e às vezes vale a pena até investir com relação a isso. E o que eu mais posso... Esqueci do... Eu ia falar num cara, não só o cara que quer melhorar a carreira, o cara que quer trocar de carreira. Venha pra TI. Boa, ele quer, o Venha cara pra quer TI. trocar de carreira. Obrigado, nosso convidado aqui. Vocês não viram ele, mas ouviram a voz. Obrigado. E se quer trocar de carreira, vem pra TI, que eu acho que pra tecnologia que a gente precisa muito de mão de obra, tem um vácuo absurdo com relação a isso. Obrigado ao Sérgio, Guilherme e também a Nayara, que trata a gente como família toda vez que a gente vai visitar. Uma é uma escola e o outro é uma fábrica de tecnologia, que é a Premier Soft, uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar uma das melhores empresas do Brasil para se trabalhar em tecnologia. Conversa com eles, acabaram de tirar uma sede nova. Hoje eu tô... Tá difícil, né? Tô todo enrolado. Segunda-feira, o que aconteceu com ele, Xana? Sem trabalhar. Xana me deu um chá no final de semana. Então, a Premier Soft é uma fábrica de tecnologia, uma fábrica de software, está pensando em fazer algo, criar um processo novo, um aplicativo, absolutamente qualquer coisa na tecnologia, a Premier Soft vai lá e fabrica para você. Melhor ainda, você tem um time de tecnologia, precisa aumentar esse time, uma galera maior por um tempo, né, provisório, eles alugam desenvolvedores, chama outsourcing. Você consegue alugar uns dev lá por um tempo e devolver limpinho, lavado e cheiroso de volta para eles. Obrigado a Premier Soft também por apoiar, renovou esse ano também e são caras incríveis, tanto o JP quanto o Rodrigo, que já passou e contou sua história por aqui. E também está a Isidoro Automóveis, a 8ª maior loja do Brasil. Esses caras vendem muito carro, quase 300, 400 carros por mês, mas eles também compram, nem todo mundo sabe disso. Vai no isidoro.com.br, tá pensando em vender teu carro, tá pensando em comprar um apartamento, dá o teu carro na entrada, conversa com eles no isidoro.com.br que eles vão te atender por lá. Em Blumenau, na BR-470, eles trabalham de segunda a segunda. Tem agora a loja no centro, que vai até o sábado, e também em Jaraguá do Sul, Itajaí e Navegantes. Olha, vou dizer, na BR-470 não é fácil de chegar, mas conversa pelo site que com certeza eles vão até você. Obrigado ao seu Isidoro, ao Fernando também, Dona Eli, que são pessoas incríveis. O seu Isidoro tá toda tarde lá tomar um cafezinho no centro, vai lá bater um papo com ele toda tarde na loja do centro. E também essa galera que está aqui por trás, que é a CRW. Esses caras são sensacionais. O seu evento vai se comunicar de uma forma bizarra, né? Se você está pensando fazer um evento, criar toda uma galera convidado e se comunicar de forma feia, não faz isso. Conversa com a CRW, que eles são tecnologia em qualquer tipo de evento, tanto áudio quanto visual. Esses caras são muito competentes. Eu trabalho com eles também através da Bluesoft e da SC Angels e cada evento é incrível. Tá pensando em fazer o evento, não faz ou não pensa, mesmo que eles não possam te atender, eles encontram alguém que possa. Obrigado demais ao Kleber, o David que está sempre aqui com a gente, a todo mundo que apoia esse projeto que a gente tá no 211. E quem é esse cara que vai falar aí? Porra, tu abriu o jogo do motel, cara, que sacanagem, cara. Quem é que dormiu com o Rafael no motel? No motel, né? No motel ainda. No motel, não foi no motel, No motel. Sacanagem, né?
A gente está aqui com o César Gonçalves Dias, César Dias, né? César CEO Dias, cara. da Rampify, também da Sansis, né? Duas empresas, 2 produtos que a gente vai conhecer um pouco mais detalhado aqui, mais detalhadamente. E o César também, a gente vai conhecer um pouco dele também, porque eu sei que ele gosta de dados. O negócio dele é trabalhar com dados, cientista de dados praticamente. Um cara, e logicamente os softwares, né, os aplicativos que ele desenvolveu têm relação com isso também, por isso que a gente vai conversar com ele também. Tudo bom, César? Tudo bom, Pancho. Obrigado pelo convite. Rafa, obrigado. Né? É um prazer estar aqui, né? Eu só queria, da gente falar de ti um pouco e tudo mais, só queria que tu me explicasse o que faz a Rampify, né? E o que faz a Sansis também, que são as 2 empresas que tu trabalhas, né? Legal. Só para o pessoal ter uma ideia do que a gente está falando. Legal. Bom, comecei pela Sansis, né? A Sansis foi a primeira empresa, né? Já tem bastante tempo. A Sansis é uma empresa que faz sistema de gestão para concessionários de carro. A gente atende operações de carro, não só, né? De tudo, ônibus, moto... Veículos. Concessionária em geral. Tratores, Náutica, motos, tratores, implementos agrícolas e tudo mais, né? E atende operações de usados também, né? E é um sistema ERP, um sistema de gestão específico para esse segmento, né? Isso é o negócio da Sansis. E a Rampify é uma empresa mais nova, né? Uma startup, né? Na essência mesmo. E o que ela faz, ela é uma empresa de data science, né? Uma empresa de ciência de dados. O que a gente faz é conectar nos sistemas de gestão e ficar acompanhando as métricas dos KPIs dessas empresas, e quando alguma coisa não está indo bem ou está projetado para não ficar bem, que a gente usa a inteligência artificial para isso, né? A gente dá push, dá alerta para os gestores de um jeito que ele não busque mais informações nos sistemas. Ele não olha mais relatório, não vai mais atrás ficar de... buscando, a informação gerando relatório. Porra nenhuma, não vai atrás de mais nada. Quando tu falas em KPI, o que é exatamente? Até para quem é KPI leigo. são métricas, né? São métricas de operação. Por exemplo, a gente tem um KPI de vendas, por exemplo, vendas de margem, né? De volume. Né? Metas, né? Metas a chegar, né? Metas, isso. São índices estratégicos, indicadores né? internos Índices que estratégicos, vão... né? Para orientar. Exato. KPI do inglês, né? Então são métricas estratégicas do negócio, né? E isso a nível de operação dos negócios e a nível de pessoas, né? Também a gente desce, né? E fica monitorando então essas métricas e criando cenário para ver se, por exemplo, uma conta que eu falo, né? Pegar lá num negócio, chegou lá tem 22 dias úteis, aquela conta de padeiro, às vezes que a empresa faz, né? Tem 22 dias úteis no mês, está no 11º dia útil, vendeu $500 mil, então vai vender 1 milhão. Não vai vender 1 milhão, porque o comportamento não funciona assim, o mercado está andando diferente, então toda a parte de IA ajuda para entender isso, e ele recebeu um push para dizer, olha, você tem um risco, você vai bater 90% da sua meta, né? Então, entre todos os indicadores de operação, não só de receita, né? Indicadores operacionais, lá de estoques, de seja lá o que for, né? A gente fica olhando para esses números e quando alguma coisa está errado, a gente alerta o time de gestão, quem tem que ser alertado, de um jeito que ele não busque mais informações. Que a gente tem, né, uma pesquisa da McKinsey, né, que eles viram que os gestores gastam 20% do tempo deles buscando e concatenando informações. O nosso objetivo é acabar com isso. Devolver esses 20% do tempo do gestor para ele, para que ele possa trabalhar mais nas ações em cima desses números, né? Trabalhar com people, né? Enfim, focar em outras coisas que não são essas coisas maçantes de ter que acompanhar números. E quando a gente fala em informações, né? A gente falou de informações internas, né? Que vem da empresa, mas pode ter também informações externas, informações do mercado, do setor, enfim. Nós não somos uma ferramenta que fala, por exemplo, de análise léxica, né? Que ela vai estar lá lendo notícias do mercado. A gente tem um data lake muito grande que se correlaciona, então se, por exemplo, está conectado em concessionárias, por exemplo, está conectado em hotéis, está conectado em sistemas de logística. Então, se um desses mercados tem uma trend, está acontecendo alguma coisa, ele pode estar impactando o outro, e quando a IA entende que tem essa correlação, ela faz com que acelere ou que freie, que entenda que está numa trend de alta ou de baixa. Então, os próprios dados dela já fazem isso, porque a gente tem uma metodologia para a gente extrair esses dados de um jeito padronizado, para conseguir entender mercado mesmo, né? Então, essa é a linha de raciocínio. Mas o ponto-chave é
cara, não olha mais pra porra nenhuma, não olha pra relatório, esquece BI, não olha nada, né? Até porque eu acho que, né, Quer dizer, olha pronto, né? Isso, exatamente. Quando precisar, a gente chama, Exato. né? Esse é o ponto, né? E aí, tem um detalhe ainda, né? Que acaba que, quando a gente fala de números e métricas, os gestores estão muito focados em olhar para onde o dinheiro entra e não onde o dinheiro vaza. Receita, né? A gente fala muito disso também, né? Então, o cara tá olhando para receita, olhando para receita, olhando para receita, e aí, de vez em quando, ele vai lá e olha aquele ponto de operação da compra mal feita, né? Que causou uma obsolescência no estoque, o processo que está ineficiente, enfim. E o que acontece muito é assim, que ele vai lá, poxa, tá desse jeito, eu não acredito. Pode falar palavrão? Puta merda. Puta merda que tá assim, eu não acredito, porque a gente fez um trabalho aí, agora tá assim de novo. Daí ele vai lá, corrige, faz um esforço, resolve, deixa bonito, beleza. E aí ele virou de costas, piscou o olho e tudo ficou uma merda de novo, né? Então, isso a gente ajuda muito porque ele não olha mais. E se começar a entortar, a gente vai avisar. Sabe? E além de pontos de alerta específico de operação mesmo. Aconteceu, a situação tá lá agora. Gera alerta. Então, essa é a pegada, né, da Rampify, né? Levar essa cultura data-driven, né? Levar essa cultura de gestão focada em dados, né? Não em feeling, né? Que a maioria das empresas ainda está, né, no feeling-driven, né? Ela está sendo guiada por sentimentos, né? Por Com certeza. aquela questão do, não, eu sei, eu já vivi isso. Não é que não vale, não é que não conta, não, né? Ela não conta só, né? Não é só isso. Porque a experiência do gestor impacta muito no business, né? Só que é muita diferença quando ele usa toda essa experiência que ele tem, esse conhecimento que ele tem, amparado por dados. Aí, cara, aí é voar. As duas coisas aí juntas. É voar. Né? Velocidade cruzeiro. Quando tu falas em... A Sansis tem mais tempo, tu falaste, né? Sim. Imagino que vocês tenham... Quantos clientes vocês A atendem? gente deve estar... Cara, acho que deve estar nos 600, 700 clientes. No Brasil inteiro? Brasil inteiro, todos os estados do Brasil aí, né? Eu falo sempre, né? A gente tá no Acre, tá em Roraima, né? No Pará, tá tudo quanto é canto, né? E a Rampify? A Rampify, a gente deve estar aí uns 400 clientes. Tem cliente fora do Brasil, né? Deixou de ser startup, então, né? Não, é startup, cara. É que startup é o modelo de... É o espírito de startup, né? E tem muito feijão pra comer ainda, pô. Tem muito feijão pra comer. A gente tá fora do Brasil, sim, né? Tá... no México, a gente tem uns 90 clientes, por exemplo, né? Legal. Bem legal a experiência, né? Assim, pra gente... A gente tava mais preocupado com a experiência do que com o dinheiro, né? E tá sendo bem legal, assim. Mas é startup ainda, né? Tem muito que acertar ainda de produto, de product market fit, né? Acertar o cliente e o produto. Quanto tempo tem a Rampify já agora? A Rampify tem 4 anos, né? E a Sansis tem 18. Caramba. Isso. Completou a maioridade agora. Então. Cara, 18 anos. Não dá pra acreditar. O filho tá saindo né? sozinho agora. Tá se desvinculando. Já. Como é que começou toda essa história, cara? Como é que tu sai de Carazinho, Rio Grande do Sul, pra aportar em Blumenau? Isso. Eu, como eu falo, né, um ex-gaúcho, né? Eu era gaúcho. Né? Perdesse a cidadania, então. Perdi a cidadania. Esse também é gaúcho. Era gaúcho. Também era gaúcho? Eu era também. Fui gaúcho. É uma brincadeira Tu nunca é gaúcho, ou tu é colorado, ou tu é... então, eu nem tenho time mais, sabe? Nem torço, nem isso, volta nem aí, né? Eu fiquei sabendo que tinha Copa do Mundo quando já tava quase na final. Quando o Brasil perdeu. Cara, futebol zero, assim, não é meu chão. Então eu nasci no Rio Grande do Sul, né? Nasceu em Carazinho mesmo? Nasci em Carazinho, Small Cará. Small Cará. Little Cará. Little Cará. E eu nasci lá, é uma cidade pequena no interior do estado, né? Então, muito limitado de oportunidades, assim, né? Mas... até tem um negócio, né, que eu falo, assim, né, sobre... Quando eu falo de história, assim, né, de onde veio e tal, né? Eu falo sempre sobre a galera quando quando você conhece alguém, você olha pra pessoa e vê a foto dela, vê ela naquela hora, você cria todo um estereótipo e diz assim, esse cara, ele aconteceu isso, aquilo, né? O Pancho, ele sempre foi radialista, sempre estava no meio do rádio, ele sempre teve essa voz, sempre teve essa desenvoltura e é isso. Nasceu assim. Tu crias uma imagem, nasceu né, assim da pessoa. parto normal ainda. Isso. Não, ele no parto ele já pegou o microfone e saiu falando, rapaz. Coisa incrível. Ele fez uma narração no parto.
cria um estereótipo, né, da pessoa, né? Que a gente não sabe o track record, né? O que aconteceu com aquela pessoa até ela chegar ali, né? E aí eu sempre dou uma apavorada, né? Quando fala de história, né? Porque eu comecei a trabalhar bem cedo, né? Tava ali, sei lá, com uns 13 anos, mais ou menos, por aí. 13... Eu sempre me perco com o tempo, mas eu acho que uns 13 anos. Adolescente. Isso, aham. E eu queria ter meu dinheiro, e aí eu fui trabalhar. Meu primeiro emprego, né? Que ninguém consegue nunca imaginar. Meu primeiro emprego foi de servente de pedreiro, né? E foi pau, né, cara? Foi pau. Mas como é que tu chegou a ser servente de pedreiro? Tu tivesse Bicho, essa ideia e foi tava, atrás? tava teu pai construindo lá, falou- tava construindo lá, e daí o pedreiro precisava de um servente, eu disse, eu posso fazer isso aí? Posso fazer esse negócio aí. Tá fácil. Eu pesando 30 quilos, né, cara? Magro pra cacete, né? Disse, não, eu posso fazer isso aí. Eu peso o mesmo peso de 2 tijolos. E aí eu fui, né? Eu queria saber era do dinheirinho que eu ia ganhar ali, né? Foi R$7 por semana que eu ganhava, cara. Porra. 7, eu era 5. Se tivesse acumulado até agora, tinha dado R$626. Isso aí. Sem gastar, teria conseguido isso. Trabalho escravo, praticamente. Exatamente. Né? Mas, E enfim, menor ainda. Cara, pra mim pouco interessava, meu. Eu queria saber era de ter meu dinheiro, né? E aí, no final de semana, eu tava com uns amigos aí eu tava minha família também, aí o pai tava comentando lá sobre essa história, né? Que o que eu fazia, né? Eu trabalhava lá, então, eu estudava de manhã, à tarde eu trabalhava, né? Ainda tava estudando de manhã, né? Nessa época. Era lógico, né? Era um adolescente ali, né? E trabalhava à tarde. E aí eu fazia assim, eu acelerava o trabalho ao máximo, lá carregava tijolo, virava massa, não sei o que, não sei o que. Aí eu chegava lá pro seu José, que era o pedreiro. Seu José, tá bom assim já de massa? Você consegue trabalhar até o final do dia? Não consegue? Não, beleza então. Aí eu saía, tomava banho e ia procurar outro emprego. Porque é uma coisa muito massa, assim, de entender que aquilo não é pra ti. Sim. Sabe? É uma fase. É uma fase. Pô, beleza, eu tô conseguindo aqui, mas não é isso que eu quero pra minha vida, né? Então, enfim, esse foi meu primeiro emprego. E aí depois eu fui trabalhar numa empresa de planejamento agropecuário, né? Que foi incrível, assim. Daí foi com 15 anos também, não tinha nem possibilidade na carteira também, mas eles me contrataram. Foi muito obrigado, Gilberto, por fazer isso, né? Foi um mentor na minha vida. Eu só trabalhei em empresa boa, tá? Que tem uma sorte do caralho. Que legal. Eu falo isso porque eu acho que é da cabeça da gente de olhar, né, pro lugar onde a gente tá, né? Totalmente. Mas ele era uma empresa de planejamento agropecuário, e aí desde sempre isso, né, que eu nunca quis entregar o que eu falo, né, que eu nunca quis entregar o que me pediam, né? Eu sempre queria entregar no mínimo que me pediam, né? Tem que entregar mais, tem Era que fazer dali mais. pra frente, né? Pô, tem que olhar para os lados, enxergar os problemas que tem e querer ajudar, querer resolver, né? E tu fosse contratado nessa empresa para fazer o que exatamente? Eu fui contratado para atender telefone, passar um pano no chão, receber os clientes, fazer chimarrão, eu era gaúcho. Eu fazia chimarrão. Nessa época tu ainda era gaúcho. Do trabalho, né? Lembrar das contas que Não é tinha pra café, é pagar. chimarrão. Isso, Então era isso que era para mim fazer, né? E aí eu olhei lá que eles faziam planejamento criavam projetos para financiamentos bancários, né? E aí eu comecei a me envolver nisso também e disse, não, eu posso fazer isso daí, me dá o que eu faço, tal. Então eu comecei a fazer projetos, escrevia projetos lá com dinheiros que, poxa, ainda hoje relevante. naquela época era absurdamente relevante, era financiamentos de milhão, né? Tipo, milhões, né? Às vezes de E tu custeio. com 15, 16 anos lá fazendo Sim, tudo isso. eu 15, 16 anos ali fazendo isso, né? E aí, olhei... E hoje ainda não é fácil escrever esses projetos, cara. Cara, é muito detalhe, cara. muita muito burocracia. detalhe. Difícil, Muito detalhe, né? Porque envolve toda uma metodologia ali, né? Enfim, né? Então, eu fazia, né? Eles sempre revisavam os projetos, mas... Sempre saía, lógico, né? Os primeiros talvez não saiam tão bonito, mas depois de um tempo já os caras só davam uma passada de olho, né? Já mandavam direto pro banco, né? Deu Que aí certo o banco, no primeiro. E aí, outra coisa lá também, né? Daí do lado de tech, né? De programação, assim, que eu sempre gostei muito de tecnologia, né? Eu não sabia programar naquela época, né? Mas eu descobri um sistema que muita empresa até hoje, né? Que se chama ERP, né? Excel rolando paralelo. Eu aprendi a usar o Excel e aí
eles recebiam lá uns negócios que era de análise, as análises de solo das fazendas e tal. E aí eles gastavam muito tempo para abrir um livro e ficavam olhando pro livro, lendo o livro, fazendo conta e tal, para chegar no cálculo certo lá dos nutrientes que precisavam colocar, do NPK, da ureia, do não sei o que, enfim, que precisava colocar no solo. Daí eu olhei para aquilo e disse, cara, esse Excel parece que resolve esse negócio aqui, hein? Dá pra fazer um negócio aqui. Aí eu fui lá, criei um monte de fórmula dentro do Excel e fiz um negócio que era digitava essas análises e na hora já tava lá o resultado, já o que tinha que colocar de nutrientes. Que é um software, né? No fim, tu como usou... software. No fim das contas, lógica. fez naquela época o que a Rampify faz hoje, né? É Querendo ou não, é isso, né? Tá exatamente. pegando os dados, tá facilitando Trabalhando com dados, né? Exato. É, isso aí. Mas o ponto ali era assim, né? Que existia uma metodologia, uma matemática para ser calculada ali, né? Então o que eu fiz era ali foi puramente matemática. fiz cálculos para fazer demonstração. E aí os caras olharam, porra, peraí. Tá tudo certo? Não, pô, que legal. Começaram a bater, mesmo, né? tal. Vou fazer aqui manual. E aí quero ver se esse nunca negócio mais vai certo. ninguém analisou, ninguém fez análise de solo. Eles pegavam aquelas planilhas malucas que eu tinha feito, só digitava análise ali, em 5 minutos estava tudo pronto, né? Coisa que eles levavam um tempão para fazer. Tá, e daí para programação foi um caminho natural? Ou seja, logo na sequência tu achasse alguma coisa para fazer com programação, aprender programação? Eu tava fazendo curso, né? Aí comecei a fazer curso de programação, tal, né? Também, né? Na época aprendi em paralelo Delphi, com a empresa. fazendo curso em Delphi lá para aprender a programar. Não tinha YouTube na época, né? Não tinha nada. Não tinha. Era tudo mato. Era tudo mato. E aí comecei a aprender a programar, né? Aí o dono dessa empresa, que eu falo que foi um mentor para mim, né? Eu saí da empresa dele, fui trabalhar em uma outra empresa de alarmes lá também, foi muito legal, né? Foi fora fora de Carazinho, onde eu nasci, foi uma cidade muito distante, migrado, né? Já 50 quilômetros de distância, né? Fui morar nessa cidade, Passo Fundo. Que lá é a capital da região, né? A capital, né, pô? Eu e o Rafa, a gente tem uma história lá que a gente foi lá visitar, bater um papo com um cara e o cara falou: você tem que abrir uma filial em Passo Fundo. Não é Nova York, cara. Cara, foi praticamente isso que ele disse pra gente. Como se fosse Nova York. Cara, Gaúcho, né? Gaúcho megalomaníaco, pensando que lá era o cara. centro do mundo. Isso, normal. vai mudar na vida de Ele falou assim, vocês. tem que normal, abrir faz uma parte. filial aqui em Passo Fundo, cara. Em vez de ele falar pra gente abrir uma filial em Manhattan. Isso virou piada por anos, a gente ria disso. Qualquer coisa que falasse, cara... Passo Fundo. É Passo Fundo. Passo Fundo. Isso aí. Então, saibam, é lá. Um abraço pra todo mundo do Passo Fundo, é uma isso cidade aí, incrível. Isso aí. Então, eu fui trabalhar nessa empresa de alarmes, né? Foi uma experiência incrível também, aprendi bastante coisa. E aí, eu comecei a entender um pouco sobre hardware também lá, foi muito massa. Virou o cara da TI. Virou o cara da TI. O cara que vai. O lado de hardware, assim, tem aprendizados lá daquela época que até hoje eu me lembro e, pô, tava construindo uma casa aqui, sentando para discutir coisa de automação e coisas lá daquele aprendizado lá daquela época lá, um monte de coisa. Isso, cara, é incrível, muito massa isso. Né? De novo, fazendo coisas que não pediram para fazer, né? Fazendo mais, né? E adolescente ainda, né, César? Adolescente, eu saí de casa, então, pra ir morar em Passo Fundo, eu tinha 17 anos, né? Tinhas acabado o colegial já? Tinha, tá. sim, eu não tinha começado na faculdade, não tinha dinheiro para começar a faculdade, né? Então, enfim, terminei a escola e fui para lá. E aí, então depois eu fui trabalhar em uma empresa de imóveis, uma indústria de imóveis, uma marcenaria. Lá em Passo Fundo também? Não, era em Carazinho, daí eu voltei voltou. para lá, porque o dono dessa empresa, o dono da primeira empresa que eu trabalhei, né, que era de planejamento agropecuário, ele me chamou, você não quer vir aí porque a gente precisa de alguém para fazer projeto de cozinha, móveis aí, você é da TI. Tinha que ser um arquiteto, um designer. Tem de computador e também se você entende de computador, vem aí, conserta minha geladeira, meu micro-ondas, essas coisas aí. Coisa da galera da TI, né? Então, aí eu achei legal, assim, e fui. Beleza, daí comecei a fazer projeto, aprendi muito sobre projeto, né? De novo, tava ali construindo e as discussões em alto nível com a engenharia, com a arquitetura, com a marcenaria, por conta de todas as experiências que tiveram lá, né? E por conta do apego também que eu tinha lá com como se produzia, além de desenhar, como se produzia, como que era melhor de fazer, ou como que era mais rentável para a empresa fazer e tal, eu acabei indo parar dentro da indústria mesmo, na produção. E eu liderava um time lá de umas 40 pessoas dentro dessa indústria, então, que era Isso pequena. com 20 e poucos anos. Não, com
19. Uhum. 19 anos, eu acho que foi Imagina o pessoal olhando atravessado. isso. Pô, Moleque, esse cara, meu. Moleque. Mas tem um negócio, sabe? Que ninguém me colocou uma estrela no peito e falou assim, agora você é o manager, você é o gestor aqui dessa área. Eu fui chegando, assumindo os problemas, assumindo os abacaxi, e quando vi eu tava lá, cara. E aí todo mundo já confiava em mim e acreditava. Uhum, porque sabe? já havia resultado. Foi né? construído, né? Não foi porque nomeado, é diferente. Não é uma né? estrela no peito que vai fazer você ser um cara que a galera vai acreditar, Concordo. vai dizer, opa, não, peraí, esse cara tá aí, vai resolver, não, dá pra confiar nele, ou não. E muitas vezes a estrela no peito aí é uma dificuldade ainda maior. É, cara. só Mas é uma ela dificuldade maior, mais né? atrapalha que ajuda, né, às Exatamente, vezes, às né, vezes, então... enfim, aí eu fui lá, assumi isso daí, assim, naturalmente, foi acontecendo isso. Por conta dessa psicopatia que já tinha naquela época, uma psicopatia com processo, com número, com dados, né? Já é de longa data isso, apaixonado por gestão, por administração, né? Sempre lendo livro, né? Assim, muito técnico, sabe? Eu tenho um problema assim, eu vou lá buscar um livro disso. Por exemplo, eu fui buscar um livro sobre planejamento de onde posicionar as máquinas de uma indústria para fazer melhorar o fluxo do processo dela, Disposição sabe? física Tipo, das a disposição máquinas. física das máquinas. Então, eu fui olhar um livro para isso, entender, estudar. E aí, eu fui a fundo de entender quantos milímetros tem que recuar um corte de um fundo de uma gaveta. Blá, blá, blá. E aí, eu criei um software para suportar, então No pegava o Excel projeto. Não, deixa, não era no Excel, era em Delphi. Mas criamos um softwarezinho que daí tu ia lá com o projeto, pegava esse projeto, jogava para dentro do software, dizia, tô fazendo um gaveteiro, um balcão com porta, blá, blá, blá. Tu dizia lá dentro isso, e ele saía com um plano de corte, identificava todas as peças, dizendo onde que tinha que laminar os topinhos da madeira, tudo, a furação, entra lá. Eu serializei o processo da indústria e isso fez eles darem um saltinho lá na produção, lá. Foi 3, 4 vezes o que eles Caraca. produziam, com o mesmo time. Saltinho. Caraca, Saltinho. Com o Pô, mesmo time. Uma startup hoje falando 3, 4 vezes O mesmo time trabalhando no mesmo... No mesmo ambiente. ambiente. Mesma carga horária, no caso. Tudo igual, tudo Não é igual. escravizando os caras, voltando na chibata E é um 24 horas por dia. custo, é um custo muito diferente porque tirou, existia, né, muito, era assim, chegava com um projeto, entregava na mão do marceneiro e aí ele ia lá e resolvia aquilo, né? Então, Transformava em tirou um realidade. pouco disso daí e fez um negócio que a gente faz muito hoje, que é quebrar. Né, isso daí, não, peraí, vamos quebrar isso aí em etapas, vamos dar um pedaço disso pra cá, um pedaço disso pra lá. Então, tinha os caras que só cortavam, os caras que só faziam o topinho, o outro que furava, o outro que para montar Uma linha de produção uma linha de mesmo. produção mesmo. E aí o marceneiro ficou só naquelas coisas especiais e que daí com esse sistema acabava fazendo orçamento também, fiz fazer orçamento. Aí ele botava um custo muito alto quando precisava envolver o cara nesses projetos Entendi. especiais. Então a gente acabava direcionando o cliente também, olha, você quer isso aqui? Se você fizer diferente, vai custar muito mais barato, tal. Né? Enfim, então foi uma mudança muito grande. Chegou uma hora eu achei que, cara, deu. Completei meu ciclo aqui. Não, completei o ciclo. Não deu, eu tenho que ir pra frente. E nesse ponto também eu achei que deveria ir para um lugar com mais oportunidades. Eu tenho um tio que mora em Florianópolis, eu falei com ele, tio, se eu ir pra Floripa, eu posso ficar uma semana na sua casa? Né? Lembrando que naquela época não existia essa situação de tecnologia em Floripa, né? Não, não. Era só uma cidade maior. Floripa era um lugar de ir universidade. para as férias, né? Praia. Né, 42 Floripa era praias, praia. era isso. Né? Foi antes do PIB dela ser software, né? O PIB dela era turismo, né? A receita era turismo. Primeiro governo, acho, né? E depois turismo, né? Então, beleza, fui pra lá e aí tirei uns diazinhos de férias ali, que eu nunca tinha visto férias na minha vida, então foi muito bom, tirei uns diazinhos de férias e aí numa segunda-feira, né? Foi ali, tipo, sei lá, uns 3, 4 dias de férias, daí numa segunda-feira, beleza, agora eu vou procurar emprego. Procurei emprego um dia em Florianópolis, cheguei a fazer entrevista lá para fazer projeto de imóveis, né? Que como tinha já Essa expertise. Know-how, esse know-how, né? Esse conhecimento. Liga pro dono da fábrica lá pra ver se No primeiro, agora. louco, né? Porque, tipo, eu saí na segunda-feira e fiz entrevista, né? Aí, no outro dia, tava chovendo muito, meu tio falou, olha, era pista simples para ir pro norte da ilha, ele mora em Canasvieiras, aí disse, olha, nem vai, né? Porque tu vai só se incomodar, tu vai chegar lá tarde, depois tu voltar, tu vai pegar um trânsito, Vai perder tempo. vai perder tempo. Aí eu fiquei lá.
E aí eu entrei no MSN na época, né? É um software que antigamente era Conectava as utilizado para pessoas. as pessoas conversarem, como se fosse um WhatsApp. Um WhatsApp. Então, daí eu peguei o MSN e tava o cara que me ensinou a programar, que nunca estava online. Naquele dia ele estava online, porque a gente só conseguia conversar com as pessoas quando elas estavam online, né? A gente não conseguia conversar com o cara, Não mandar dava uma pra deixar mensagem, mensagem, mandar uma mensagem que ficava com a flagzinha não lida. Então ele estava online, comecei a conversar com ele, disse, cara, ele já tinha andado por aqui, disse, Jaime, tô em Floripa, cara, me dá uma dica aqui de umas empresas. Ele falou, ó, César, eu conheço melhor Blumenau e paga melhor, né? E Blumenau era mais pra frente, em tech, né, tal. Aí eu disse, não, beleza, nem sei onde é essa porra, diz o nome das empresas aí, de pessoa. Aí ele falou, da WK, da Senior e da Mega Sul. E na Mega Sul ele falou de nome de uma pessoa lá, do André Tulipano, que era um programador lá. Às vezes ele falou o nome, eu nem sabia o que o cara fazia, também não queria nem saber e tal, beleza. Era um nome. Um nome, uma pessoa. André. Uma pessoa é mais fácil de conversar do que conversar com uma empresa, Com né? certeza. E o pior, né? Chegar numa empresa, eu quero falar com o dono, né? Putz, aí mesmo O cara, que tu nunca vai falar com o oi, dono, tudo né? bem? Eu quero emprego, né? Bater na porta lá. Enfim, aí tá. Beleza, vou embora. Peguei e fui olhar onde é que ficava Blumenau primeiro, que eu não sabia nem onde era, né? Peguei o carro e vim para Blumenau, aí fui lá na Mega Sul, cheguei, era lá umas 9 da manhã, 11 da manhã, tava contratado. Foi doido o negócio, assim. Daí fui procurar um lugar para morar, né? E peguei um kitnetzinho que era perto dali, né? Até engraçado esses dias aí, o meu pai visitando, e aí eu acabei de construir uma casa, daí ele tava visitando lá, ele entrou no banheiro, mostrando o banheiro do meu quarto, assim, né? E aí ele riu, falou pra mim assim, esse banheiro é maior do que o kitnet que você veio morar aqui em Blumenau. E é mesmo. Que legal, Essa evolução é massa. É muito massa isso, muito massa. E aí, então... Os pais deles são super orgulhosos deles. Imagina. Muito Imagina. massa. E aí... Quanto tempo na Mega Sul? Ficou Eu fiquei, acho que 2 anos. programando. Programando, sim. E foi uma jornada incrível, incrível na Mega Sul, assim. Tenho amizade com eles até hoje, né? Com todos os lugares que eu passei, né? Eu mantenho relacionamento, né? Tenho amizade com as pessoas, né? E foi muito doido, assim, porque eu cheguei lá pra entrevista todo arrumadinho, né? E aí os caras até acharam que eu cheguei lá pra vender alguma Quem é coisa. esse Que era um engomado aí, né? representante comercial. Cheguei lá pra vender um É. sistema, porque eu tava com um notebook que eu cheguei com 2 coisas em Blumenau. Três coisas quando eu cheguei em Blumenau. Eu tinha um notebook que eu tinha comprado, que era uma coisa até meio de maluco, que, pô, eu tinha um notebook que valia mais que o carro que eu Era tinha. caro, exatamente. E eu tinha um Monza e um boleto do tamanho de um travesseiro pra pagar desse Monza, né? E uma mochila de roupa. Era isso que eu tinha quando eu cheguei em Blumenau. Caramba. Aí eu cheguei lá, comecei a trabalhar na Mega Sul na segunda-feira e logo já descobri uma coisa ali, incrível, quando eu cheguei na Mega Sul, que eu não sabia programar. Porque todo aquele estilo de programação que eu tinha aprendido ali era uma coisa que Era outra linguagem ridículo. ou era... Não, era a mesma linguagem, só que eles estavam programando usando o negócio direito e eu programava tudo errado. Eu era horrível, era Teve que muito ruim. aprender a programar de novo. Reaprender, na Teve que realidade. teve que aprender. E aí, foi legal, assim, que teve tinha lá o Márcio Welter, que era um engenheiro de software, assim, um cara que conhecia muito, né? Perdão. E ele... eu entendi como que ele funcionava, então eu entendi que as pessoas iam até ele, arrastavam a cadeira, chegavam do lado dele e irritavam ele quando interrompiam Do ele. nada vinham ele. Vinha do nada, interrompia ele, daí eu entendi que isso os caras faziam ele ficar meio puto. Daí eu não fazia isso, eu só mandava uma mensagem pra ele no WhatsApp de antigamente que chamava MSN. Mandava uma mensagem pra ele, ô Márcio, ó, tô com uma dificuldadezinha, que hora você tiver um tempo chega aí. Aí ele vinha arrastando a cadeira e colava do meu lado lá. E aí, o que é? Aí eu conversava com ele, eu explicava e foi um cara que me ensinou bastante. Todo mundo que trabalhou naquela época lá me ajudou muito, né, assim. Essa semana eu estava conversando com o Júlio, trabalhou também, ele hoje está na Philips, né? Também aprendi muito com ele, todo mundo lá, todo mundo. O André, que era o cara que o cara tinha botado lá no nome da empresa, lá, o André Tulipano, um cabeludo doido de Itajaí. Também aprendi muito com todo mundo lá.
E muito na humildade ali mesmo, assim, tipo, ô, dá uma ajudinha aqui, cara, não tô sabendo fazer esse troço aqui e tal. E aí, assim... Admitir, né, que não sabe e tem que pedir ajuda. Né? Tem gente que Isso, não faz isso. entendendo... Até hoje tem gente que ainda não pensa assim, e né? como tem? E Como entendendo ali que eles têm o tempo deles, têm a vida deles, né, Sim. ali, que eu tinha Os que... problemas Eu deles, tinha né? que respeitar isso, né, e conseguir aproveitar um tempinho deles ali em alguns momentos para me dar alguma dica de alguma coisa que eu tava patinando ali. E assim foi. E aí aprendi, beleza, né? E quando eu saí da Mega Sul, eu era, se não era o mais velho, eu era um dos mais velhos do Dev. Foi um momento ali que teve bastante rotatividade, né, no time de desenvolvimento da Mega Sul. E até um negócio incrível, assim, porque o pessoal às vezes saía da empresa porque aqui, sei lá, cobra, ou sei lá, blá blá blá, coisa assim, as coisas. Cara, coisa idiota, meu, sabe? Assim, coisa muito, muito, muito idiota. Muito Às vezes o pequena, cara saía né? pequena, assim, pra mim muito pequena, né? Porque quando eu cheguei ali, eu tava simplesmente no paraíso. Cara, eu tava numa mesa só minha, podia botar o fone de ouvido pra trabalhar e ficar ali concentrado no ar-condicionado, cara. Incrível, meu, incrível, assim. Até eu me lembro de uma história lá de um cara que falou uma vez que ele entrou numa área de tech, assim, né? Entrou numa empresa de TI lá, isso lá nos anos 80, né? No CPD ele entrou e aí ele falou assim: caralho, isso aqui é o futuro. Ar-condicionado. Né? Era geladinho. E pra mim foi animal. Isso aí, pra mim era um lugar incrível, assim. Foi muito bom trabalhar lá, um puta aprendizado. Quando é que eu vou ter que acelerar? Porque eu tenho 4 perguntas para te fazer ainda. Sim. E eu queria saber quando é que tu começou a perceber aquilo que, de certa forma, na tua história já estava claro. Que tu queria empreender. Queria ter o próprio negócio. Cara, eu sempre quis. Eu acho que eu sempre quis, sabe? Eu sempre quis construir alguma coisa, queria fazer alguma coisa minha, assim, mas aí tu pensa assim, tipo, eu comecei olhei assim, pô, o mercado meu pai vivia no mundo de carro, assim, e tal, daí esse mercado aí, os cara parece que precisam de um sistema, hein, esses caras de mercado de carros usados. Parece, né? Eu tô achando que esses caras precisam de um sistema. Não, eu não tô achando, eu tenho certeza. Eu tenho certeza que eles precisam de um sistema, né, eles não têm um sistema, porque eu olhei ali pela porta e parece que não tem. Parece. Não tem desse computador na jeito. mesa. Tem um cara que trabalha com dados, que sempre gostou, né? Não fez cara. nenhuma pesquisa, Não, nada, mano. pra saber o que os caras estavam usando. Outros tempos, né, cara? E aí eu comecei a desenvolver alguma coisa, ainda quando eu tava na Mega Sul, eu já comecei a desenvolver alguma coisa. Fui trabalhar na Officer, em Gaspar, que era uma empresa que fazia software para cartório. Daí conheci o Ivan, que a gente foi sócio por muito tempo, né? Fazem uns 2 anos, né? Ivan Sansão. Incrível, assim, foi uma jornada incrível. Sando assim. Sanses. O Santos. Isso aí, a criatividade do caralho. César. Muito bom. E aí eu chamei ele também pra isso, né? Disse, cara, eu tô fazendo esse negócio aqui, o que você acha e tal. Ele achou legal a ideia. Ele falou primeiro pra gente fazer alguma coisa, talvez pra têxtil, né? Porque tem muito têxtil aqui, ele só viu empresa têxtil aqui, né? Nisso. E aí eu chamei, a gente foi dar uma volta em Floripa e falei, cara, olha quanta loja de carro tem, cara. Todos eles precisam de sistema. Nenhum deles tem sistema. Nós vamos vender pra caralho. Sabe aquele helicóptero? Nós vamos comprar um helicóptero. Nem pensava em dinheiro, porra nenhuma, só queria fazer o negócio. Queria dar certo, né? Queria dar certo. Aí alguém pagar alguma coisa por algo que a gente tava fazendo, acho que era isso. Isso é uma coisa doida, né? E até hoje é assim. Até hoje é assim, isso não mudou, né? A gente quando vai criar um produto, é parte da validação. Então começaste a vender pra Floripa primeiro? Não. Foi aqui em Blumenau mesmo. Aqui mesmo? Começou aqui. O primeiro cliente foi o Auto Center, né? Primeiro cliente foi Auto Center, né? Que fica ali o Amaro, ali na Rua 7, né? A gente chegou lá pra ele assim, então, a gente tá fazendo um sistema aqui e a gente queria que vocês usassem, e daí não paga nada. E o que vocês acham? O que vocês acham? Né? E eles usaram, a gente fez esse acordo com eles o tempo inteiro, né? Enquanto utilizaram o nosso sistema, eles utilizaram de graça. Né? Eles utilizaram ajudando a evoluir com o sistema. Claro, e eles eram uma referência ruim, né? E validando. Porque eles usavam. E eles precisavam, sabe? Tipo assim, eles não eles são daqueles clientes que, em teoria, não são reais. Eles não Poucas são, lojas precisavam, entendeu? Achavam que precisavam. Eles não, eles sabiam que eles precisavam. Foi isso, foi exatamente isso. E aí,
um monte de erro, né? A gente então ficou uns 2 anos desenvolvendo, a gente entrou no Instituto Gene, trabalhava... Foram incubados também, né? A gente foi incubado no Instituto Gene, a gente... É muito legal, né? Falar assim, né? Por exemplo, a gente foi submeter no Gene, né? Pra entrar, e aí o Ivan, não, cara, a gente não vai entrar lá, cara. Como é que a gente vai entrar lá, cara? Pô, olha lá a empresa que saiu de lá, né? A R... Qual que é o nome da empresa de posto de gasolina foi vendida pra Lynx? A LZT. LZT. Não, pô, a LZT saiu de lá. A gente não vai entrar lá, cara. Vai chegar LZT, nunca, pô, né? como é que a gente vai... Não, a gente tá fazendo essa merda. Tipo, E, coisa cara, da cabeça, né? Eu falei, não, man, Limitante, vamos né? botar, vamos botar lá e pau, né? Aí Deu se certo. entrou. Aí eles convenceram de que podia. Entrou lá e beleza, né? Então a gente ficou lá nessa jornada, né? A gente trabalhava das 8 às 6 numa empresa, saía, ia pra lá, ficava até 11 da noite, 2 anos foi nessa loucura, programando um monte pra chegar lá e implantar então na Auto Center e eles usarem 10% do que a gente fez, né? Cagada, master O tempo que de- vocês perderam ali, né? falta de um pensamento lean. Ou seja, poderia Né? ter vendido já quando tinha esses 10% pronto. Cara, né? É na isso. verdade a gente tinha que sentar lá do lado dele, né? Que é o que a gente Lógico. faz hoje lá e Ver qual é olhar a necessidade e ficar dele, né? entendendo o que ele estava fazendo lá pra ver se, porque não necessariamente o que ele faz é o ok, né? Uhum. Entender aquilo, se aquilo é o jeito certo, olhar pra outros, né? Validar em vários, né? Uhum. Enfim, né? E a gente não fez isso, né? Foi terrível, né? E depois a gente foi aprendendo, né, que esse mercado ele não queria saber de um sistema naquela época, né, também. Então, a gente acabou depois pivotando para concessionárias. Pivotar, né, Sim. Quer dizer, trocar mudaram, né? Trocaram, né? trocou de foco de cliente, né? Trocou de business. E né? aí deu certo, né? Com o concessionário. Aí a coisa andou, deslanchou. sim, porque a gente entendeu que o esforço para vender para um concessionário era o mesmo de vender para uma loja de carros usados, com um ticket mais alto e com uma necessidade de se manter usando o sistema, que era essencial, ele não tinha como tirar Entendi. do negócio dele. Então, a taxa de churn, de perda de cliente, né, um outro termo, a taxa de perda de clientes era nula, né, aí nesse business, né. A Rampify foi, já passando rapidinho para a Rampify, mas ela nasceu desse trabalho também com a Sansis. De repente, tu pensaste em alguma situação na Sansis que te botou, opa, peraí, eu preciso fazer esse tipo de coisa também, né? Uma spin-off. Isso, exatamente. Foi uma spin-off da Sansis, né? O que é o lance, né? Eu sempre tive esse apego a processo, a número, e aí isso marcou bastante a história da Sansis, né? Porque a gente sempre teve um estilo diferente de trabalhar de empresas de sistema de gestão, de concessionárias, de sistema de gestão, enfim, de qualquer sistema de gestão. São poucas empresas que têm esse espírito de trabalhar. A gente sempre entendeu que o que a gente fazia era só parte do processo. A gente estava levando, era só uma ferramenta, entende? E então a gente ia para lá e olhava para os números e dava tapa na cara do empresário e dizia para ele, cara, você tá fazendo cagada, mano. Teu estoque tá ruim, você tem que queimar isso aqui, olha esse problema que você tem aqui. Ele não usava, né? no fim das contas, o sistema como poderia ser usado. Ele não olhava para os números para ver as oportunidades que existiam ali. Claro. Então, a gente entrava, e até hoje a gente entra para dobrar resultado, para acelerar mesmo, olhando para dentro, para entender o que a empresa pode mudar, pode melhorar, né? Era sempre muito nesse compromisso de fazer a coisa funcionar, né? E aí a jornada foi por aí, né? Com a Sansis, né? Mas o Rampify Desculpa. nasceu dessa necessidade, né? Desculpa, eu dei uma picada aqui na... Deu essa spin-offada, tu Sim. entendeu que os então, dados a gente eram importantes, entendeu essa demanda, né, de tipo, cara, eles não olham para os números, tá? E aí a gente primeiro achou assim, não, cara, eles não olham para os números. Vamos fazer embarcar um BI. Vamos fazer um BI aqui dentro. A gente embarcou um BI. Daí eles não olhavam com o BI. Era só essa diferença. Não olhavam com o relatório antes, agora eles não olham com o BI e tá na mesma coisa. Não resolveu o problema. Então quem olha, quem não olha, né? Ponto. Acabou. Cara, como é que a gente faz pra esses desgraçados olhar pra essas porra desses números que eles precisam olhar? Como que a gente faz? Vamos pensar em alguma coisa aí que a gente vá lá e esfrega o número da cara dele, né? Aí, outro mindset, outro pensamento. Cara, vamos fazer assim, vamos pegar então... Pegamos 6 clientes, eu peguei 6 clientes, 6 pessoas dentro da empresa, assim, cara, vamos pegar essa galera aqui e colocar para olhar números dentro dos clientes e
todo dia eles têm uma agenda, eles vão lá, olham às 8 da manhã tal coisa, 10 da manhã tal coisa, vai indo lá, vai olhando e vai mandando no WhatsApp do cara insights sobre o que está acontecendo lá e os problemas que estão tendo na operação. E foi um baque para essas empresas, assim, receber esses números, achando que estavam mandando o número errado, porque, meu Deus, não pode, o que é isso? Os caras não tinham noção do que estava acontecendo. Exatamente. E a gente pegou clientes bem heterogêneos, assim, para ter percepções diferentes sobre o que estava acontecendo ali, né? E esse foi o MVP da Rampify, né? O produto mínimo, né? Viável, né? Então a gente testou, validou, opa, peraí, tem aderência. Eles, e aí, como é que vai ser esse serviço? Como é que paga? Não sei o que. Não, pera, a gente vai transformar isso em software. Aí, não, isso aí tinha que ser alguma coisa que dá push no celular. Tem que ser alguma coisa num aplicativo e tal. Daí a gente esfregar, começou... né? Claro, exatamente. Isso, daí a gente fez o MVP 1.0, que era software. Daí botou primeiro para os clientes da Sansys para pagar, tipo, 100 conto por mês por loja para usar. Tipo, era... Tipo, troco de pinga, assim mesmo, porque a gente só queria saber se alguém ia pagar alguma coisa por esta porra, né? Essa ideia E de se merda. funcionava também, se as isso. pessoas iam Então, fazer uso dele, né? Beleza, a gente saiu disso daí com sei lá, umas 40 unidades, né, de empresas usando ali, né? E foi legal para dar essa segunda validação e dali foi. Né? Foi uma spin-off. Eu preciso rapidamente contar a história do motel que tu puxou no começo, verdade, porque verdade. senão vai ficar estranho essa história, porque a gente puxou a história do motel contigo e eu preciso resolver essa história. Na realidade, o César foi o culpado de investir em outras empresas. Na realidade, em 2011 a gente ficou sócio e por um período gigantesco o César teve que viajar muito para o Rio, que estava fechando muito negócio, e uma dessas viagens eu fui junto. E lá a gente não tinha nada, não tinha vaga de hotel, não tinha nada. A gente começou a sair atrás dos hotéis e não tinha lugar. Eu não fazia nem já tipo viajava tanto pro Rio que eu já nem fazia reserva. Eu chegava no aeroporto, pegava o carro alugado e saía sem GPS. E às vezes ele ficava na casa do cliente ou na casa de alguém. Não, no Rio né? até não. Isso acontecia em outros lugares. Mas eu me lembro no que Rio no final tu ficava muito com relação a isso. Sim, né? sim. Teve situações assim também. E nesse dia a gente não conseguiu nenhum hotel. Era carnaval, certo? Não sei o que é, não tinha um hotel. Na realidade, o hotel dentro do orçamento... Não, peraí, Rafa, vamos voltar um pouquinho. No Rio, eu basicamente ficava em motel. Era budget de R$40 por dia. Então tu me enganou. Então eu achei que aquilo ali era uma coisa... Era um hábito talvez dele, eu te contei, já era um hábito talvez dele. eu não me lembro, mas eu te contei essa história só pra te conformar, talvez. Tu me levou nos hotéis antes pra Isso. dizer, não, vamos tentar. Você tá vendo? Não faz tem, sentido. cara. Então vamos ter que ir lá pra aquela porra daquele E aí motel. a gente foi no motel, cada um ficou num quarto diferente. Cara, eu vou ser honesto contigo. Pensa no motel mais podre que tu já viu numa beira de uma estrada. O Rafa, Foi esse. ele pensou naquele filme Eu lá achei que o que ia cara morrer. entrava no motel lá e matava todo achei que ia mundo. morrer. Eu Ele entrei foi lá, no olhar se não tinha quarto. ninguém embaixo da cama. Eu juro que eu fiz isso. Algum psicopata Eu ali. juro que eu fiz isso. E pra confirmar o que eu tava pensando, na saída do outro dia de manhã tinha um carro do IML na frente do motel. que Então medo. alguém morreu aquela noite ali. horror. A sorte que não foi nem eu e nem o César. César, eu preciso fazer Encaminhar 4 pras perguntas, perguntas né? pra ti. Tá bom. Mas antes me diz um pouco do overview dos números da Rampify e da Sansys, cara, pra galera que tá escutando. Porque a gente conta um pouco da Sim, história, parece ser uma coisa, às Sim. vezes conta um pouco do overview. A gente como tá- tá hoje a Sansys, como tá a Rampify. Cara, a Sans tá, sei lá, eu acho que uns 700 clientes aí, né? Tá em todos os estados do Brasil, né? Como eu falei antes ali, Acre, Roraima, tipo, tudo que é lugar mesmo. Uma equipe grande, não? Como é né? que funciona? A gente tá numas 30 e poucas pessoas, 35 pessoas. Tu aceita a galera ir lá ver, não? Porque a sede é muito massa. Sim, Quem de tá assistindo boaça, aí, de quem tiver boaça, afim de né? conhecer, Se for empreendedor, principalmente, a gente adora receber, né? Fazer bench, trocar figurinha, né? Legal. Super à vontade. ele transformou uma pra ir lá. fábrica antiga na sede, ficou bem Era uma legal, né? indústria, a Uma gente indústria. repaginou ela, né? Um lugar bem grande lá, tem uns 500 metros quadrados, né? E a gente até fala que é parte da transformação de Blumenau, era uma indústria têxtil, a gente virou Hoje é tech. tech. Ah, que bacana, verdade. Virou um espaço de tech, né? Tem sentido. É isso aí. A E Rampify, E a Rampify? eu acho que a Rampify. Rampify tem uns 400 clientes, né? fora do Brasil. Fora do Brasil também, né? A gente tá... No México tem uns 90 clientes, tá indo pra Espanha também, Alemanha, tá dando uns passos Porra, na iniciais. Alemanha faz muito sentido. Mas a gente, assim, bem, tipo... Cara, só quer saber se funciona lá, não tá nem aí se vai ganhar dinheiro, porque entende que isso é parte do aprendizado, sabe? Tá mais preocupado com o mercado interno mesmo, ali porque a gente abre isso, vai para outros países usando partners, né? A gente o que nós fazemos? Nós nos conectamos com as empresas de software, e as empresas de software têm uma oferta para os clientes dela, de um jeito que
além de ter uma solução tecnológica foda para entregar para o cliente, lá falando de números e dados, além disso ela consegue ter retenção do cliente dela também, porque o dono, quem faz o cheque, muitas vezes não usa o sistema. Sim. E aí ele tá com a Rampify lá recebendo insights para dizer... Pela primeira vez ele tá usando o software. Ele tá recebendo insights lá para ele perceber que tem um desgraçado que não tá usando o software direito lá embaixo, Sim. né? Aquele cara que depois vai vir dizer que o sistema não funciona, né? Então o cara tá recebendo o alerta lá em cima e dizendo, ó, cara, ele não tá fazendo lá, o Pancho parou de trabalhar, entendeu? Parou de fazer o que tinha que fazer e tal. Então a gente faz isso com outras empresas de software, né? No Brasil e fora do Brasil. Então a gente expandiu tudo assim. Bacana. 4 perguntas rápidas, você vai ter que ser rápido na resposta. Qual foi a maior dificuldade ou uma péssima escolha? Perder Além de tu ter participado lá, Além de ter dormido no motel com o meu Rafael. sócio, Além de ter dormido no motel com o parte Rafa. massa da jornada. Cara, eu acho que às vezes demorar pra perceber que tem jeitos diferentes de fazer alguma coisa, entende? Teve Fica fixado num método só. isso. Eu vou falar de pensamento lean. E também, às vezes, assim, quando o cara vem e te conta assim, não, cara, eu tenho um caso até com o Ricardo Haidorn, né? Eu chamo ele de Gago, né? Da High Platform, né? O Gago veio uma vez e falou pra mim assim, cara, porque a gente tá fazendo qualificação de lead, não sei o que. Aí eu olhei assim e disse, tá, a gente deu na minha cabeça, não falei pra ele, eu disse, cara, é a mesma porra que a gente faz, velho. Se a gente tá fazendo, é a mesma coisa que a gente faz. Não era. Eu não tava prestando atenção, entendendo direito o que era que aquele cara tava falando. Não, mas espera aí, cara, deixa eu entender direito. Entende? Então, teve um tempo, e isso foi um tempo longo, e eu acho que esse foi a maior dor de entender que às vezes o que parece igual não é igual, é diferente. E um simples detalhe é o que vira o jogo, o que muda tudo. Então, acho que esse foi uma puta dor, e quando eu entendi isso... Mudou minha vida. Mudou muito. Sabe? Na tua vida, acho que teve vários, né? Mas quem foi o cara que tu mais admira? Quem mais tu fez? Talvez foi um mentor, né? Eu acho que meio que já deu essa resposta aqui. Fala um pouquinho mais sobre isso. Cara, Z1, cara, é muito difícil, cara. Porque lá no começo... Antes de trabalhar, tal, meu pai já, sabe? Sua mãe também, né, minha cara? mãe, meu, sabe? A mãe dele se formou com 50 e pouco, né? Isso, porque ela quis ir lá estudar e ela queria se formar, tal, né? Ela, funcionária pública, trabalhava o dia inteiro, ia pra casa, limpava a casa e fazia tudo, resolvia. Cara, é uma guerreira, uma máquina. Era uma máquina. Né? E eu herdei isso, coisas dela, né? Eles estavam no final de semana, eu tava lá, plantando grama, não sei o que, sabe? Tipo... Mas o Gilberto parece ser um cara também que... Isso. Aí depois, na primeira empresa que eu trabalhei, o Gilberto Meira foi muito importante nesse processo. Ele me quando a gente foi pra lá, ensinou muito, sabe? Foi incrível, assim. Depois, estando na Mega Sul, aprendi muito com a Sué, que era a minha head lá, com o Márcio, sabe? Aí depois, agora sim, empreendendo ali... O Gago é um cara que eu admiro muito, o Ricardo é um monstro. Trouxe, acho que o Gago aqui, né? Traz o Gago aqui, cara. Acho que não. Meu Deus, ele é um cara incrível, sabe? A brincadeira do Gago é porque ele fala tão rápido, ele é tão extremista que ele gagueja. Sim. E aí entra um monte de gente aí, né, de empreendedores que também estavam tudo na mesma fornada do Gene, que foi muito legal, né? Saiu a galera da G2K junto. Eu acho que isso que é animal, né? Numa situação de uma incubação e uma aceleração, Sim, que hoje eles venderam a G2K e aí hoje. Eles têm a Lincros, né? Então foi muito massa, né? O Gilson, né? O Jean, né? Eu acho que a gente não trouxe o Gilson Chaqueta aqui também. Isso. Os meninos lá, são 3, né? O André, são incríveis, sabe? Foi muito massa, a gente nasceu junto, as empresas nasceram junto, o Ricardo... Todo mundo acompanhando o Thiago Lima, que é da Eventials, né? Tem em São Paulo. Vai ter o Luiz Fernando aqui. Pô. Lembra do Luiz Fernando, da Event também? Vem pra cá, sim. falar com a gente. Pô, uma galera muito boa, assim, isso, eu acho que acabou se espalhando... Essa soma, né? Essa soma, né? Você mesmo, Rafa, entende? Obrigado. É um cara que eu admiro muito e foi
muito importante, assim, e me trouxe características pessoais, inclusive, Que massa. sabe, do Rafa, assim, trouxe pra mim, sabe, É recíproco e eu essa te troca. uso muito como exemplo, né? Na realidade, essa paixão que eu tive pelo César, principalmente, foi muito... É bem estranho, né, absurdo. falar Não, isso, né, foi- Rafa? foi- Uma não, mas paixão pelo César, Porque- motel, porque caralho. motel, ele é é. 10 anos mais jovem que eu, é 10 anos mais jovem que eu. Eu acho que mais, né, Rafa? É. Bem mais, né? Uns 20. Tá Palhaço. velho. Parece o Mas Papai ele era Noel, 10 já. anos e ele tinha algo no DNA dele que era muito forte, né? Eu nunca vou esquecer, a gente tava vou contar essa rapidamente esse episódio, mas a gente tava numa reunião na Stara, na fábrica da Stara, Que é de... que é um Implementos Eles são agrícolas, dono assim. da cidade, Mas né? Não me toque na cidade, É. a cidade inteira trabalha para os Uma caras. das gigantes do né? Brasil de implementos. E aí a gente tava nessa reunião lá com os diretores, com o pessoal do SAP, que é um dos maiores softwares do mundo. Ou maior. Né? É, o maior software do mundo. E esse cara aqui se comportava como se ele estivesse comprando o negócio. E eu suado, todo cagado ali, pensei, cara, como é que ele pode ter essa frieza numa negociação com caras Daquele porte, né? do meu olhar era de baixo para cima, né? Lógico. Então, eu acho isso muito legal, essa soma, né? Isso, É recíproco a também. gente sempre falou muito, né, assim, que não pensar com o bolso Sim. tipo, com o bolso errado, é o bolso do cliente, é o tamanho dele, é o business dele. A dor e- dele, né, que e, vai cara, ser resolvida. se eu tava naquela mesa lá e você tava naquela Tu tinha que mesa estar na lá, altura deles, claro. tinha um porquê. Sim. Então, tipo, não cara, era à toa, né? se tá aqui é porque alguma coisa a gente fez, então eles estão querendo escutar a gente, e beleza, meu. Não interessa se vai bater nesse AP, Igual pra foi o igual, caso. né? Se fosse empreender em alguma coisa diferente, o que seria? Não fala software. É diferente. Cara, Construção civil. não. Eu sinceramente não sei, porque eu não sirvo para comércio, por exemplo. Eu não consigo, eu acho que, por exemplo, os nossos clientes, né, da Sans, por exemplo, eu não tenho estômago, porque eles têm eu falo para dormir leão e acordar gatinho, que o cara chega no final do mês, bate a meta e no outro mês ele tá saindo do zero de novo. né? Eu não funciono para isso. Serviços, né, de outros serviços assim também meu negócio é recorrência, né, cara? É o que eu gosto, é construir base, né, e trazer acumulando. isso, e trazer recorrências, né, clientes contínuos, né? Esse é o business que eu gosto, e ainda com um detalhe, que com o passar do tempo também eu comecei a gostar de clientes que pagam muito, entendeu? Não é assim, tipo, porque ele todo vê mais mundo gosta de cliente valor, que paga né? muito. Não, é uma questão de segmento de negócio, E entendeu? eles cobram também mais, né? Não é porque paga mais porque é à toa, Não é né? isso, Cobra cara, assim, mais. o Conta Azul vende um software que tem um custo baixo. E tá errado? Não tem nada de errado. Tá tudo certo, né? Só não é pra mim. Porque o que eu entendo que eu funciono melhor se eu tenho um cliente que em vez de pagar R$50 por mês, ele paga 5 mil, porque quando o meu estilo, se o cliente paga R$50 por mês e ele me liga, eu vou parar e vou atender ele e vou resolver o que tem para resolver com E ele. o ROI é negativo daí. E né? aí não dá retorno, isso não funciona, né, essa matemática. Coisa diferente quando um cliente que paga ticket alto, né? Então, Pra isso. finalizar e te livrar dessa, se conseguisse, né, voltar no tempo e se encontrasse com 19 anos, o que tu falaria pra ti mesmo? Abra sua cabeça. Acho que é como eu falei antes do negócio do aquele aprendizado, né? Do cara, pera, olha que tem um negocinho que talvez é um pouquinho diferente do que você tá entendendo. Não ficar fixo num Cara, método só, né? Abre a cabeça, cara. Abre a cabeça. Conversa com mais gente possível. Eu sempre gostei muito de conversar e conversar com as pessoas mais velhas, sabe? Viu, Rafael? E- Mais velhos. Por isso eu fui procurar o Rafa. E conversar com mais velho, conversar com mais novo, Sim. né? Também hoje, né? Hoje já é outra vibe também. Sim. Mas com 19 anos eu acho que é isso, cara. Abre a cabeça, cara, e entenda que tem um mundo gigante. Sai da bolha, né? Cara, sai da bolha, velho. Tem tanta merda pra resolver, cara. Tem tanta coisa, cara. É um país de oportunidades, né? É isso aí. E o planeta todo como um todo. E aí um ponto ainda, né, também um entendimento, né, que aconteceu no longo da vida, né, ali, né. Então abra a cabeça e resolva problemas, se apaixone pelos problemas e não pelas soluções, né. Total.
Que foi o erro lá atrás, no começo das ações, Sim. né? Se apaixonar pela solução e não pelo problema que ela resolvia. Exatamente. César, Maravilha. obrigado demais, cara, Valeu, por ter Rafa. Obrigado tirado o mesmo, teu Pancho. Foi tempo bem aí, bacana. poder compartilhar um pouco dessa história que eu escutei umas 10 vezes, eu ainda acho sensacional. Parabéns pela tua jornada, cara. Nossa. Não esqueçam de compartilhar, comenta um pouco mais e como o Pancho falou, cara, se inscreva. Tem um percentual grande de pessoas que assistem essa bagaça toda aqui e não tá inscrito. Não te custa absolutamente nada e nos ajuda cada vez mais. Não esqueçam de redes sociais, Pancho com BR, podcast ATDQN, Real Rafa Silva, César Dias, @ César Dias. Arroba Dias Czar. César Dias sem Czar. V. Czar. Então, Dias Czar, Rampfy, Arroba Rampfy HQ HQ, e arroba Sansis. Sansis. Arroba Sansis. @Sans. Maravilha. Não esqueçam de compartilhar. Tamo junto, obrigado pela audiência de vocês. Tchau.